Suas palavras são suas varinhas mágicas. Preenchidas com a convicção correta, elas materializam o que você deseja. Esta é uma das citações mais poderosas de Florence Scovel Shinn. E se eu te disser que existem 3 mistérios nos ensinamentos dela que raramente são revelados? Mistérios tão poderosos que, quando você os compreende, tudo muda. Você já se perguntou por que tantas pessoas tentam usar afirmações e nada acontece? Por que a lei da atração parece funcionar para alguns e para outros não? Por que você declara a prosperidade, mas continua vendo falta? A verdade é esta: a maioria das pessoas não conhece os 3 princípios secretos que Florence ensinou apenas nas entrelinhas de suas obras. E esses princípios são a diferença entre quem transforma a vida e quem permanece lutando. Neste vídeo, vou revelar esses 3 mistérios chocantes. E no final, vou te entregar a técnica exata que Florence usava para manifestações instantâneas. Aquela que ela mencionou em casos reais de sucesso, mas que poucos perceberam. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente sua relação com a palavra falada, o subconsciente criativo e o poder da manifestação. O primeiro mistério que Florence revelou, mas que poucos captaram, é este: sua palavra só tem poder quando você entrega o poder divino dentro de você. A maioria das pessoas usa afirmações como se estivesse tentando convencer o universo de algo. Eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Elas repetem mecanicamente, com esforço, com ansiedade. E nada acontece. Sabe por quê? Porque estão usando a palavra como força pessoal. E a força pessoal é limitada, cheia de dúvida e medo. Florence ensinou algo revolucionário. A palavra falada é criativa apenas quando você reconhece que é o poder divino falando através de você. Não é você tentando criar, é você permitindo que a inteligência infinita crie através da sua declaração. Ela dizia: o homem é apenas um canal para o poder divino. Quando ele se reconhece como tal, torna-se invencível. Deixa eu te contar uma história real que Florence registrou. Havia uma mulher que estava desesperada por dinheiro. Ela tentava todas as afirmações que conhecia, mas nada funcionava. Até que Florence a orientou a parar de tentar manifestar e começar a reconhecer que Deus já havia provido. A mulher mudou sua afirmação para: Deus é minha provisão instantânea e todas as minhas necessidades já estão satisfeitas agora. E ela disse isso não como um pedido, mas como um reconhecimento, como quem abre os olhos e percebe que o sol já estava lá o tempo todo. 3 dias depois, ela recebeu um cheque inesperado de um parente distante que sentiu que deveria enviar. E esse dinheiro cobriu exatamente o valor que ela precisava. Percebe a diferença? Ela não estava criando, ela estava reconhecendo o que já existia no plano espiritual. Este é o primeiro mistério. A palavra falada manifesta quando você deixa de ser o criador e se torna o canal. E se este ensinamento está ressoando em você agora, deixe seu like neste vídeo. Seu like permite que mais pessoas descubram esta sabedoria transformadora. É um ato de generosidade espiritual. Agora vem o segundo mistério. E este aqui é o que mais assusta as pessoas quando descobrem. Florence ensinava algo que ela chamava de a lei da substituição. E essa lei diz o seguinte: você nunca consegue apenas parar de pensar negativamente. Você precisa substituir o pensamento negativo por um positivo no exato momento em que ele surge. A maioria das pessoas tenta não pensar em falta, tenta não se preocupar, tenta não ter medo. E isso não funciona. Por quê? Porque a mente subconsciente não entende negação. Quando você diz, não vou pensar em falta, o subconsciente ouve falta. E então cria mais falta. Florence descobriu que o único modo de mudar um padrão mental é substituí-lo instantaneamente por seu oposto. Ela ensinou uma técnica simples, mas pouquíssimo aplicada. Vou te ensinar agora. No momento exato em que um pensamento de medo, falta, doença ou fracasso entrar na sua mente, você deve interrompê-lo imediatamente e declarar seu oposto divino. Por exemplo,
Pensamento de falta. Não tenho dinheiro suficiente. Substituição imediata. Deus é minha provisão ilimitada. O dinheiro flui para mim em avalanches de abundância. Pensamento de medo. E se isso der errado? Substituição imediata. Eu estou divinamente guiado. Tudo está conspirando ao meu favor. Pensamento de doença. Estou me sentindo fraco. Substituição imediata. A vida divina flui através de cada célula do meu corpo. Sou forte, saudável e vibrante. Florence dizia: afirmações científicas são bombas espirituais que destroem padrões antigos. Agora, preste atenção. Você precisa fazer isso no momento, não depois, não quando lembrar. No exato instante. Por quê? Porque o subconsciente é como argila molhada. Ele aceita a última impressão. Se você deixar o pensamento negativo ficar, ele endurece. Se você substituir imediatamente, você molda uma nova realidade. Agora é sua vez de praticar. Declare sua nova realidade agora mesmo. Escreva nos comentários sua afirmação poderosa, eu sou ou eu tenho. Sua declaração pública tem poder criativo. Faça isso agora. E se você quer dominar os ensinamentos de Florence Scovel Shinn e transformar sua vida através da palavra falada, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada vídeo é uma ferramenta prática de manifestação espiritual. E agora, chegamos ao terceiro mistério, o mais profundo, o mais ignorado. Florence Scovel ensinou algo que ela chamava de o caminho mágico da intuição. E ela disse algo chocante. Suas afirmações abrem as portas, mas é a intuição que te guia até elas. A maioria das pessoas acha que manifestação é sentar, afirmar e esperar que as coisas caiam do céu. Mas Florence ensinou que a demonstração vem por caminhos inesperados e sua intuição é o GPS divino que te leva até ela. Ela contou a história de uma mulher que queria muito um apartamento específico à beira-mar. Ela fez suas afirmações todos os dias. Eu moro no apartamento perfeito, cheio de beleza e harmonia. Mas o apartamento não aparecia. Até que um dia, ela teve um impulso inexplicável de ir a uma loja que nunca havia visitado. Ela não sabia por quê, apenas sentiu. Lá, ela começou a conversar com a dona da loja, que mencionou casualmente que sua irmã estava alugando um apartamento à beira-mar. Era exatamente o que a mulher buscava. Florence concluiu. A demonstração veio, mas veio pela porta da intuição. Ela teve que seguir o impulso divino. Este é o terceiro mistério. Suas afirmações não trazem o resultado diretamente. Elas alinham você com a inteligência infinita. E então, a intuição te guia para as ações certas, nas horas certas, com as pessoas certas. E aqui está a técnica exata que Florence usava para sintonizar a intuição. Toda manhã, antes de começar seu dia, ela fazia esta declaração: a inteligência infinita me guia, me governa e me protege. Eu sigo minha intuição sem hesitar, pois ela é a voz de Deus dentro de mim. E então, ao longo do dia, ela prestava atenção aos impulsos. Aquele desejo súbito de ligar para alguém, aquela vontade estranha de ir a um lugar, aquela ideia que surge do nada. Esses são os sinais da demonstração chegando. Mas a maioria das pessoas ignora. Elas dizem, não faz sentido, e então pedem a porta que o universo estava abrindo. Florence ensinou, a mente lógica bloqueia, a intuição entrega. Então, a partir de hoje, faça o seguinte: afirme sua realidade desejada toda manhã com convicção. Declare que sua intuição está ativa e clara. E quando sentir um impulso, por mais estranho que pareça, siga. Essa é a fórmula completa. Palavra mais fé, mais ação intuitiva. Então, agora você conhece os 3 mistérios chocantes de Florence Scovel Shinn. A palavra só tem poder quando você reconhece que é o divino falando através de você. Você precisa substituir instantaneamente todo pensamento negativo por seu oposto divino. A demonstração vem pela porta da intuição, e você precisa seguir os impulsos.
Esses 3 princípios são a base de toda a manifestação real. E eles estão espalhados ao longo dos 5 livros que Florence escreveu, mas raramente são conectados dessa forma. Agora, um aviso importante: persistência é tudo. Florence dizia: suas palavras são sua varinha mágica. Use-as com sabedoria e constância. Não volte aos padrões antigos de pensamento. Não deixe o mundo externo te convencer de que nada mudou. Continue afirmando, continue substituindo, continue seguindo sua intuição. E se você quer ir ainda mais fundo, eu recomendo fortemente que você tenha os ensinamentos completos de Florence sempre com você. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para a coleção completa de Florence Scovel Shinn. Os 5 livros essenciais reunidos em um único volume. O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, Sua Palavra, Sua Varinha Mágica, A Porta Secreta para o Sucesso, O Poder da Palavra Falada e O Caminho Mágico da Intuição. Incrível! Essa coleção é um verdadeiro manual espiritual. Dentro dela, você encontra afirmações temáticas para todas as áreas da sua vida: dinheiro, amor, saúde, perdão, proteção divina. São ensinamentos práticos, histórias reais e leis espirituais que funcionam até hoje. É o tipo de livro que você volta sempre, que você abre em qualquer página e encontra exatamente o que precisa ouvir naquele momento. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos ensinamentos sobre manifestação, lei da atração e poder da palavra falada. E se este conteúdo transformou sua visão hoje, você vai adorar as próximas opções que vou deixar para você. Elas vão expandir ainda mais o que você aprendeu aqui e acelerar suas manifestações de forma surpreendente. Suas palavras criam sua realidade. Use-as com sabedoria, confie na sua intuição e permita que o divino manifeste através de você. Se você gostou desse vídeo, vai adorar esses aqui também.